Bom dia, eu, Nélio e o filho dele estamos aqui em cima da barragem do Buriti, mais próximo aqui à boca do sangrador, que eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês. Então aqui é a passagem da água quando o açude está sangrando, é o sangrador da barragem. Ali está o carro que eu estou acompanhando. E ao lado tem a situação do fenômeno que a gente vai mostrar mais detalhadamente daqui a pouco. Antes eu quero aproveitar e mostrar a barragem em termos de recuperação, de represamento das águas. Então vocês estão observando ali, a barragem está seca, a parede dá quase 500 metros de comprimento e a reserva d'água está muito pouca, está só ali no trilho do riacho. Não sei se eu estou focando bem porque a claridade é muito grande e não permite. E junto comigo, que vai falar desse fenômeno, está o Nélio, conhecido como Nélio de Cornélio, e o seu filho... Como? Adélio. Nélio. Adélio. Adélio. Pois é, aí nós estamos filmando aqui, tem muita visão por causa do reflexo da luz, mas a gente vai se dirigir agora lá para a área do fenômeno. Bem, já estamos dentro do sangradouro, onde vamos mostrar aqui o fenômeno que eu estou tentando gravar. Estou tendo muita dificuldade pela posição do sol, que não me dá condições de enxergar bem, devido ao horário. Então aqui eu vou localizar o Nélio. Primeiramente o fenômeno. Então tá aqui, o Nélio em frente à parte do fenômeno. Nélio, o que você acha que se trata essa situação que a gente está vendo aqui, Nélio? Na verdade, eu acho que isso aqui significa Quanto mais alto você falar, melhor. um pouso de um disco voador. Eu acho que ele pode ter vindo aqui descarregar esse material aqui para recarregar, porque aqui tem a água vizinha aqui e eu acredito que seja tipo o carbureto, que se utiliza a água para dissolver ele, para poder ele. Como eu acho que venceu a carga, eles descarregaram aqui, um aqui e o outro vizinho ali. A distância de um para o outro eram 2 metros. Você acha que eram duas naves? Era duas naves, ela pousou uma ali e outra aqui. E o diâmetro dessa era muito grande, é porque já faz muito tempo a água já carregou bastante parte só resta esse pouquinho aqui. Ô, Nélio. Mas ainda dá para ver, ó, que era bem grande isso aqui. Certo, Nélio. Aí eu lhe pergunto, há quanto tempo aconteceu isso, mais ou menos? Quando foi que foi percebido? Há mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. E quando vocês perceberam, só tinha alguma outra novidade? Isso era bastante grande isso aqui. Ó. Certo. E era bem alto assim. Nessa altura assim, porque a água já desgastou. Quer dizer que dava o que aí? Dava um diâmetro aí de 2 metros e a altura dava o quê? Dava talvez uns 10 centímetros de altura. 10 centímetros de altura. É, porque a água carregou bastante. Assim. Certo, certo. Aí é o que restou, né? Então dessa sobra aí, a gente está observando que para a gente ter uma noção melhor, nós colocamos um pneu de moto e um tubo mais ou menos de 1 litro. Por aí vocês têm uma ideia de quanto era isso. E aí é só o resto do que ficou depois de um ano, porque era bem maior o diâmetro, como o Nélio falou, e eram 2 montes, né? Provavelmente deixado por 2 naves, segundo eles. Dá para
você pegar e no pouquinho da outra. É, daí mesmo dá para forçar lá e ver a outra mais perto, que a gente vai mostrar aqui. Né? Eu vou me aproximar mais para vocês terem uma noção melhor. Então tá aí, eu vou pedir ao Nélio para retirar desse primeiro marco a borracha da moto e o tubo de óleo aí, para ele botar lá na outra circunferência lá para a gente ver. Então saindo de uma circunferência, a gente está indo para outra, que é mais adiante. Aí a gente já nota que tem menos resíduo, menos material deixado, porém já tem um diâmetro maior comparado com o outro bem maior. Então o referencial aí está sendo 1 litro de óleo e um pneu de moto que está no centro da circunferência e que já foi também destruída pela erosão e pelo passar do tempo, mas a gente nota ainda restício do material da primeira. E desculpem a filmagem, porque na realidade a vista aqui não ajuda em função da claridade que é muito forte. Né? Então eu vou pegar o material e pegar o Nélio e ele aproveita para falar de outras situações. Por que ele acha que é de nave? Porque ele já teve várias visões, ele pertence a uma família que vários irmãos já viram, a mãe já viu, o pai já viu objetos não identificados sobrevoando essa região. Então ele vai falar alguma coisa sobre as experiências que ele teve com discos voadores. Eu acredito que isso aqui foi de um disco voador, porque eu já vi uma nave bem próxima de mim, muito próxima, ela passando à noite, e bem grande. E pelo diâmetro que eu vi lá, eu vi mais ou menos a medida que tinha aqui, do tamanho disso aqui. Meu pai também já viu várias vezes, minha mãe, lâmpada, luz assim grande já aparecendo perto dele, próximo deles. E muita gente aqui na cidade já viu também. Tem muita gente, muito documentário de pessoas que já observaram. Já viram. Em que cidade nós estamos e qual é o nome do sítio do seu pai, Nélio? O sítio é Catolé e a cidade é Pocinhos. E próximo ao Catolé tem algum reservatório d'água? Tem o açude do Catolé. É mais ou menos grande? É grande, é bastante grande. Tem noção de quantos mil ou milhões de metros cúbicos Não tem? tem noção não, mas ele é bastante grande, é um açude muito grande. Ele passa muitos anos consumindo, mesmo sem tomar água, ele passa muitos anos sem secar, com bastante água. E é só vocês dessa família que costuma ver ou outras pessoas também veem? Não, na cidade alguém já viu aqui, já observou. E Né? mesmo aqui, nessa região aqui, mesmo nessa barragem aqui, já teve gente que viu também. Quer dizer que é muito comum eles se aproximarem desses reservatórios d'água e fazer a descarga desse material. Essa descarga aqui só foi uma vez só. Só foi uma vez só, né? Uma vez só que eles vieram aqui descarregar. Sei. E você tem notícia assim de alguém que foi botado para correr pelos discos voadores perseguindo? Meus irmãos uma vez foram tirar uma abelha e correram. Eles se assombraram com uma luz muito próxima deles e correram com medo. Como é o nome dos teus irmãos? É Ezequias e Ezequiel. Da tua casa, incluindo pai e mãe, quantas pessoas já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa como essas luzes Eu acredito perturbando? que umas 6 pessoas da minha casa já viram. 6 pessoas. E viram uma vez ou viram mais de uma vez? Várias vezes já viram. É. Já. Próximo mesmo eu só vi uma, que essa nave grande que eu vi foi muito próximo de mim. Agora luzes, aproximadamente o tamanho da lua, mais ou menos assim, a gente já viu muito, meu pai já viu, minha mãe já viu. E luzes passando no céu assim como se fosse avião, tem muito por aqui? Passa demais. Tem vez de passar até 2, 3 atrás da outra, assim, acompanhando uma. Normalmente é em que direção? É em direção de que cidade? Na cidade de Remígio, Esperança, esse mundo assim, Guarabira, nessa direção. Sei. Então tudo indica que isso aqui é uma rota de discos voadores. Eu acredito. Ô Nélio, eu vou voltar outras vezes aqui, a gente vai conversar bastante. Agora, só reforçando essas duas marcas deixadas aqui pelas naves
Isso aqui, você acha que esse círculo aqui daria o quê em termos de metragem? Eu acredito uns 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. E a outra era do mesmo tamanho ou menor? Do tamanho que era um, era outro. E a distância que de um ficou para o outro era no máximo 3 metros. Eu tenho um colega que nunca veio aqui que disse que era 3 metros e 25 centímetros. É uma média de 3 metros. Uma distância de uma para a outra. E no caso, pousou e a outra pousou. no caso seria duas naves que baixaram junto, retiraram essa borra aí de dentro provavelmente do tanque de combustível e realimentaram com nova água aqui da barragem e com algum minério que eles trouxeram de algum lugar. Nós estamos fazendo exames, vamos descobrir a composição desse material e, se Deus quiser, a gente vai ter uma solução bem agradável sobre isso. Nelo, por hoje, muito obrigado e até a próxima vez. Diga suas últimas palavras aí. O que eu queria mesmo era ter a certeza absoluta que se isso mesmo é o que eu estou pensando. E a gente vai tentar provar cientificamente, vai tentar analisar o material, já levei uma parte, vou levar outra agora. E seja o que Deus quiser. E a mim eu agradeço a toda a atenção que você me deu. Espero que a gente fique sempre junto. E se der certo, nós vamos estar para a semana aqui numa noite de lua nova, com muita visão, enxergar muito. Como hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver 5 a partir de 1h da manhã até as 4 da manhã, vi 5 naves e dentro da cidade. Não foi preciso eu me afastar para ver isso. Pois, até para a semana, Nélio. Obrigado. E obrigado também pela oportunidade que você está me dando de colher esse material e fazer uma análise para a gente ver. Joia, obrigado. Sim, mas você agora disse que é um resíduo que E é porque já faz um ano mais ou menos que foi depositado aí, né? Ele é bem resistente. É bem resistente. Estou batendo com uma pedra rocha e com dificuldade de quebrar. Estamos aqui com o senhor Ricardo Afonso, uma pessoa que reside em Pocinhos. Ele vai dizer se é daqui ou se não é, ele vai contar um caso bem interessante que ele tomou conhecimento. Então, aqui, atendendo o pedido de um pesquisador, senhor Ricardo, eu gostaria que o senhor contasse seu caso. Bem, esse caso aí. A turma realmente me conhece aqui como Ricardo Afonso. Esse caso aqui, ele só foi relatado a pessoas que eu sabia aqui que eram ligadas à ufologia, que tinham, não é? Um certo conhecimento da ufologia. Não divulguei para ninguém, mesmo porque as pessoas até caem no descrédito, não é? Com determinados fatos. Mas o fato é que uma vizinha, a mãe de uma vizinha, mal, isso cerca de 1h30 da madrugada, a filha chamou minha esposa para fazer lá uma companhia. Quando ela percebeu que ela estava com falta de ar, ela disse: vamos no hospital buscar um balão de oxigênio para auxiliar. Quando chegamos no hospital aqui de Pocinhos, o equipamento só podia ser liberado através da ordem de uma funcionária. E fizeram o contato. Nesse período, isso já era assim mais ou menos 1h40, eu estava exatamente na porta de entrada do hospital, com o vigia do hospital. Esse rapaz, chamam ele aqui, é filho até de um amigo, o nome dele é Nelson, chamam de Nelsinho. Quando aí ele me chamou a atenção para uma coisa, só a gente olhando mais ou menos na parte frontal da porta, na direção dos lajedos, ali do chamado Parque das Pedras, ele disse: interessante, é a terceira vez que eu vejo aquela luz aqui. Hoje de manhã eu vi um lá, na entrada do Parque das Pedras, de madrugada. Interessante. Aí eu olhei, era uma luz como se saísse, como se fosse um holofote, vindo de trás das pedras, né, já que ali é alto, mas até então era só aquela iluminação. Mas eu achei curioso, eu digo: realmente não tem iluminação naquela região. Aí ele vai e me comenta, disse: essa é a terceira vez
Porque na segunda vez, esse era um avião. Ele chegou tão perto que eu pensei que ele fosse cair. Em dias diferentes. Eu disse, mas avião aqui a essa hora, nesse silêncio, na nossa surpresa, de repente levanta-se um objeto, saindo dessa luz. Uhum. Ele tinha, inicialmente, os focos eram assim, tipo holofotes de carros vários. Começava a piscar bem cintilante, um cintilante branco azulado. Certo. Não tinha formato circular, isso aí eu observei bem. E ele aí começou a fazer o contato, olha lá o avião. Mas se ele não era circular, ele aparentava o quê? Triangular, não, quadrado, ele tinha uma forma assim... charuto. Tipo charuto, tipo um barco. Certo. Mais ou menos nesse formato. É importante o senhor dizer isso. Eu digo isso pela configuração da iluminação que saía, dava mais ou menos a silhueta dele. A gente via que não era totalmente circular. Certo. Depois essas luzes para se intensificar em várias cores, né? Como se fosse assim uma árvore de Natal, mas não no sentido vertical, elas piscavam no sentido horizontal, né? Acendendo uma, apagando outra, aí veio um colorido, aí eu comecei a comentar com ele. Eu digo, mas que coisa linda. Aí ele disse, parece um helicóptero. Eu digo, meu amigo, um helicóptero, uma hora dessas, já era 1h45, ele fazia um barulho tão enorme que qualquer pessoa percebia. E outra coisa... Acordava toda posse. Ele está pairando ali no ar, ele está parado. Em seguida ele começou a deslocar lentamente, mas muito lentamente. Nós nem levantamos a cabeça para ver isso. Nós estávamos vendo no mesmo nível em que nós estávamos ali conversando. Nisso eu chamo minha esposa e disse, vem ver aqui que coisa bonita. Ela olhou por uns 2 minutos, a aparição do objeto ficou cerca de uns 5 minutos. Mas coisa rara, né? A moça vai e chama para normalmente é questão de segundos. Para ela vir receber o equipamento de oxigênio, ela mais preocupada com o estado de saúde aqui da vizinha, né? Uhum. Ela se afastou, mas ela ainda ficou cerca de 2 minutos e meio vendo. E até eu fiz um comentário com o Nelsinho, que num dado momento ele se deslocou para frente, lento, e depois voltou e disse, Nelsinho, eu não conheço avião dando ré. Ainda todo esse comentário assim com o rapaz. Aí foi quando ele disse, mas outro dia ele veio tão perto que eu pensei que fosse cair. Bom, depois que ele deu essa ré, ele suspendeu mais um pouco, e em seguida ele teria de novamente baixado, né, dentro dessa linha do horizonte. Eu calculo assim que a distância não chegaria a 1 quilômetro. Por acaso eles não estavam roubando água em cima das pedras? Ali são vários tanques, né? São cheios de tanques ali. E a vantagem daquela água acolá é que ela não é salobra como é a água da região, né? É água... captação de chuva. Totalmente potável. O interessante é que após como se ele novamente se escondesse por trás desse horizonte das pedras, essa luz ainda permaneceu por uns 15 minutos, né? E eu ainda dizendo para ele, eu lamento eu não ter aqui uma maca, não ter uma coisa aqui na minha mão para a gente registrar isso. Mas um dia eu conto a história. Aí ele vai e disse, mas veja, já é a terceira vez que eu vejo aqui desse ponto. Nelsinho, Nelsinho. Ele mora lá perto também, não? Ele mora aqui próximo ao bairro do Cruzeiro. E ele era o vigia desse hospital. Aí ele fez um comentário. Então, nós fizemos assim de visualização do objeto, de 5 minutos ou mais que ele ainda marcou. Em torno de 5 minutos, 5 minutos e meio. Minha esposa viu em torno de 2 minutos e meio, porque ela saiu para ver o povo. E depois até se arrependeu, disse, eu nem me toquei naquele momento vocês mostrando, mas realmente era lindo. Eu tenho um fascínio por isso desde jovem. Sempre morava no Rio de Janeiro, quando eu via entrevistas sobre aparições, não é? Hoje tem no Fantástico, viu? Interessante. Eu ficava às vezes horas. É evidente que tinha um relato ali que a gente via que pessoas criavam um sensacionalismo. Né? E aquilo acompanhou toda a minha juventude. Né? Eu jamais imaginei, eu dizia assim, olha, hoje eu tive a satisfação de parte da minha curiosidade, né? Eu ter, vamos dizer assim, preenchido essa curiosidade de uma forma tão surpreendente. Né?
Aqui mesmo eu nunca comentei isso, a não ser com Carlos, que é também Carlos de Agripino. Carlos de Agripino, que é uma pessoa também que sempre acompanha essas pesquisas de ufologia. E casualmente com o Dr. Valmir, nesse dia que eu estava no fórum com ele, e ele fez um comentário sobre as pesquisas que o senhor já vinha fazendo aqui. Aí foi quando ele disse, rapaz, eu relatei isso a Carlos. Ele veio, fui para a posição, mostrei para ele de que ponto a gente tinha visto isso, entendeu? Mas foi para mim realmente uma coisa fascinante. Como é teu nome? Completo Ricardo Henriques de Albuquerque. Ô Ricardo, está morando há quanto tempo aqui? Eu estou há 15 anos. Sua profissão qual é? Eu sou militar reformado da Marinha. Reformado da Marinha, não é? Exato. Olha, é interessante ouvir um depoimento desse, porque é uma pessoa que, pelo vocabulário, a gente nota que é uma pessoa esclarecida, uma pessoa desenrolada, né? E uma pessoa que não tinha razão nenhuma para fantasiar nenhuma história. Pronto, já estamos gravando. Eu estou falando com quem? Maria do Socorro. De quê? Inocência. Essa cidade que a senhora está falando, que cidade é? Pocinhos. A senhora nasceu em Pocinhos? Foi não dentro da cidade, nasci num sítio. Quantos anos a senhora tem hoje? 69. É 4 anos mais velha do que... Velha não, usada, né? Olha, eu soube que a senhora, há uns tempos atrás aí, em que ano foi? 64. 1964. No sítio a senhora tinha visto alguma coisa. Foi lá. Pois eu queria que a senhora contasse essa história bem direitinho para nós. Não, eu estava lá debaixo tinha um pé de imbu, né? Um pé de imbu e uns tanques. Eu fui pegar uma roupa que estava lá. Aí quando eu cheguei lá, aí desceu uma coisa do céu bem rápido. Aí baixou. E essa coisa era luminosa, era brilhosa? Não tinha muito brilho não. Ele era assim, quase dessa cor aqui, assim, né? Por isso. Prateado, prateado. É. Aí a porta, aí ele baixou, era um gancho assim, com esse Certo. Aí baixou Em tripé, assim, né? Era em três- pé, ficou três em pé. pernas aqui, ó. Era 4, mas ele ficou em pé. Certo. Aí baixou uma porta, quando baixou aí desceu 2. 2 o quê, minha senhora? Dois caras de dentro, uns homens de dentro, mas muito diferente. Ele era Gente do baixo. outro mundo. Eu não sei. Só pode ser, se não é igual a nós, é do outro mundo. Sei que ele era baixo da cabeçuna. Aí eu fui com medo, eu me escondi, né? E ele tinha os olhos grandes Ele tinha uns olhos assim meio papuçados. e brilhavam esses olhos. Não, acho que não, porque eu tava com tanto medo que eu olhei pouco, né? Com medo de o povo falar de distribuidor carregar um pouco, fiquei com medo. Aí, A senhora se escondeu aonde? detrás de um tronco do pé de imbuzeiro. Aí eles desceram, aí pegou uns pés de árvore, tirou uns galhos, botou dentro de uma coisa de couro, uma pescada de couro, sei de que era, dentro de uma sacola, de um bisaco. Aí foi, pegou pedra, também botou dentro do bisaco, e tirou areia, terra também do chão, e botou dentro do bisaco. Aí entraram e foram embora. Sim, mas vamos voltar para falar desses caras. Esses cabos eram baixos, era alto. Era baixo, gordo, com a cabeçona. Sei que ele era tudo baixinho. Era feio ou era bonito? Era feio demais. Feio. Parecia com eu. Era mais feio. Era mais feio. Depois que a senhora passou por essa experiência, qual foi a primeira pessoa que a senhora encontrou? A minha irmã, que eu corri, que eu estava na casa dela, né, lá no sítio, aí eu corri para casa, aí cheguei lá e ela, o que foi, e eu... Nada, aí me sentei com um pedaço, foi que eu contei para ela. Aí ela disse, isso é besteira, isso não existe não sei o que, eu digo, mas... Aí já vai desestimulando as pessoas. Você já fica sem querer falar porque ninguém acredita. Ninguém acredita. Né? Porque a gente está eu não mentindo, gosto, eu porque a não gente está gosto ficando disso. doido. É um bocado de história aí, né? Aí pronto, aí eles botaram essas 3 coisas na... Era pé de árvore, uns galhos de árvore, de pedra e terra. E botaram e subiram de novo. Certo, agora eu vou entrar um pouquinho na sua vida particular. A senhora já teve algum aborto? Não, Todos os filhos nasceram direitinho, tudo isso aqui. direito. E nessa época a senhora estava grávida. Estava grávida da mãe dele. Sei. E a senhora gostou dessa experiência ou achou ruim? Não, eu não gostei não, porque eu não, não era acostumada com isso. Mas a senhora já contou essa história a quantas pessoas? Eu só contei em casa, para sair espalhar.
Pois a senhora não sabe a importância... Não, veio uns americanos aqui uma vez, não foi? Lá em cima. Aí vieram atrás dessa história, que também levou lá em casa. E eles que a senhora contou? Contei. Eles filmaram? Eles filmaram, não foi? Gravaram. Gravaram. Gravaram em vídeo ou só em áudio? Ó. Pois olha, a senhora não sabe a importância desse seu depoimento. Nós vamos fazer uma festa grande aqui, e é no dia 26. Se a senhora quiser ir, a senhora é convidada para ir, coisa e tal. Se quiser contar essa história lá, a senhora conta, que muitos vão contar a história. Mas se não vou contar, eu peço autorização da senhora para mim mostrar isso aqui lá no telão, né? Tá bom. Posso fazer se a senhora não for? Eu acho que eu nem estou aqui no mesmo dia 26. Foi ótimo a senhora aceitar a gravação, porque o depoimento da senhora é um dos mais ricos de Pocinhos. Até agora ninguém falou de chegar a ver as pessoas e discriminá-lo. Eu vi dois, eu disse que era dois, muito feio. E eles começavam as coisas que eu também não entendia. O que a gente estava usando para um para o outro, eu também não entendia. Vê. Foi para encerrar essa história, que eu não quero encobridar, eu quero que a senhora chame essa menina, que é essa tal de Sara, que ela vive escondida, que ela vai aí dar um cheiro na senhora, para encerrar a história. Vai, Sara. Vem cá, Sara, deixa ser boba. Vem cá. Oi, Sara. Gosto de ser boba. Olha, muito obrigado. Hoje é dia 12, dia dos namorados. A senhora não está namorando com aqueles cabas feios, não, mas está namorando com ET. Eu sou um ET também, viu? Não, Sou. ela tá namorando com o Sumé, que mora lá longe. Pois vai dizer isso no ouvido dela, eu não acredito. Se você disser no ouvido dela, eu acredito. Se você disser no ouvido dela, eu acredito. Mas tá. Bom dia e obrigado. Hoje é 12 de junho, dia dos namorados, do ano 2011. Foi bom demais lhe conhecer. Repita seu nome, por favor. Maria de Socorro Inocência. A senhora tem conhecimento de alguma outra pessoa que viu alguma coisa? A minha irmã, né, que viu lá no segundo pai dele, mas é do Maria Golinha, mas ela, acho que ela está em Lagoa Seca hoje. Sei. Pois muito obrigado e uma boa tarde para a senhora, viu? Já comecei a brincadeira. O senhor vai para a Rede Globo. Vai ser o artista da novela das 8. Como é o nome do senhor, o nome completo? Cornélio Dias da Silva. Eu vou aproximar por causa do microfone, certo? Seu Cornélio, o senhor nasceu aonde? Nasci em São Gonçalo de Pedra Lavrada, E hoje está morando em que município? município de Pocinho, sítio Catoleiro de Pocinho. Seu Cornélio, quantos anos o senhor tem? Estou com 66 anos. O senhor sabe que está sendo entrevistado aqui, porque o senhor não tem condições de saúde para ir lá para o nosso... Certo, tá Nós certo. queremos agradecer sua atenção e permitir essa gravação, Certo. porque achamos que o seu depoimento é um dos melhores que tem aqui na história. Então, há uma conversa que existe muito aparecimento de luz no céu e coisa e tal por aqui em Pocinho. E me disseram que o senhor era uma das pessoas que mais via. Isso é verdade? Sempre vejo. Tenho visto muito. E é só o senhor que vê nessa casa ou tem mais alguém que vê? Não, quando as pessoas estão aqui, com a gente junto aqui, a gente mostra para o outro e eles ficam olhando por de casa, né? Mas fora daqui, algum filho que mora no outro canto, já viu também por lá fora? Ou só você aparece aqui no Catolé? Não, eu não tenho família por fora, não. É só aqui mesmo. A gente só vê daqui. E o senhor tem conhecimento de outras pessoas mais afastadas daqui? Até aqui não. Nunca me falaram nada que viram essas coisas. Sei. E o senhor começou a ver alguma coisa estranha desde quando? Eu não lembro não, mas já faz no mínimo uns 10 anos. É mais de 10 anos que eu vejo aparecendo. E aparece aqui e acolá ou aparece sempre? Aparece sempre, sempre eu vejo. Quando eu não vejo eles passando assim, eu já vi eles se levantar umas 3 vezes. Aqui, daqui a gente nota como que seja
Aí naquele campo de Final Marconi, depois da caixa d'água, não tem ali? Aí daqui o cabo vê ele se levantar certinho, rapaz. Se levanta, aí ele toma o destino ou pra cá, ou segue pra cá. Provavelmente ele entrou de dia naquele lugar Eu não sei. e de noite, depois de carregar, tá indo embora. É que a hora que o senhor tá aqui olhando.